Aula. Essa aqui é a aula 11, tratando aí de autovalores e autovetores, tá? É uma parte bem interessante da álgebra, né? Essa disciplina é álgebra NA2. Sou professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Assim também como se quiserem fazer perguntas, coloquem aí no comentário e não esqueça de dar aquele like no final, ok? Bem, então o que são autovalores e autovetores? Primeiramente, a gente viu na aula anterior, né, o que era um operador linear, certo? Então, exatamente, a gente vai tratar aí de autovalores e autovetores quando a gente está relacionando aí um operador linear, e essa é a sigla que a gente utilizou lá, OL, tá? Então, a gente tem uma transformação, né, de um espaço vetorial nele mesmo, que simboliza aqui um operador, certo? E exatamente pelo fato dessa transformação ser representada por uma matriz quadrada, possibilita então a gente fazer esses cálculos aqui de autovalores e autovetores, tá? Então a gente vai dizer que um vetor, né, desse espaço aqui, né, desse espaço de saída aqui, de V, onde esse Vzinho é diferente do vetor nulo, ele é um vetor próprio, ou autovetor do operador T, se existe um lambda tal que T de V igual a lambda V, tá? A gente pode fazer isso daqui simplesmente utilizando as operações vetoriais, né? Mas a maneira correta, no caso, é identificar todos esses lambdas que vão gerar esses autovetores aqui, certo? Então, quando a gente tem esse lambda aqui, né? Esse lambda real que faz acontecer essa igualdade, né? T de V igual a lambda V, ou seja, a imagem desse vetor é um múltiplo desse próprio vetor que está entrando aqui no nosso operador. Então, esse lambda é chamado de autovalor ou valor próprio, tá? Então, aqui nós temos o autovetor, né? Que é como se, pelo próprio nome auto, né? Só depende dele mesmo, né? Então, a imagem desse vetor é exatamente um múltiplo dele mesmo, tá? E esse lambda, ele vai estar associado aí, ele vai sempre fazer menção, no caso assim, se de repente esse operador tiver mais de um autovalor, então vão ter, para cada autovalor, autovetores associados a esse lambda, tá? Então, isso é importante frisar. Aqui a figurinha, né? Como a gente vê pela própria definição, o autovetor, ele é um múltiplo do próprio vetor aqui, né? Então, ele está na mesma direção. Então, a gente está nesse segmento de reta aqui, ele pode estar para o outro lado, orientado, né? Orientado, né, para o outro lado também, mas sempre vai ser um múltiplo desse próprio vetor aqui. Já nesse outro caso aqui dessa figura, nós temos um caso em que não temos um autovetor, porque o vetor está para cá, né? O vetor, e a imagem desse vetor está dando totalmente diferente, não está na reta que tem essa direção aqui do vetor V, ok? Então, sempre é importante lembrar que a gente não pode utilizar aqui o vetor nulo, tá? Para essa definição de autovetor. O vetor tem que ser diferente do nulo. Então, como eu falei para vocês, a gente pode fazer isso, vamos dizer assim, numericamente, né? Tentando identificar quem são os autovetores do operador, né? Se a gente pegar aqui esse operador do R2, definido como sendo 4x mais 5y, 2x mais y, né? A gente pode ver claramente que o vetor 5, 2 aqui, se a gente aplicar aqui na transformação, né? Aqui 4 vezes 5, 20, mais 5 vezes 2, 10, então dá 30. E aqui 2 vezes 5, 10, mais 2, que dá 12, né? Então, aqui a gente percebe claramente que essas coordenadas, elas são múltiplas entre si, né? No caso aqui, se tirar o 6 em evidência, ou seja, o múltiplo sai, né? Isso aqui é a operação vetorial. E aí fica exatamente o vetor aqui 5, 2, que é o próprio vetor que a gente aplicou para saber essa imagem. Então, ele é 6 vezes o V. Então, isso aqui seria um autovetor. 5, 2 é um autovetor do operador T, né? Associado ao lambda igual a 6, tá? Aí você pode se perguntar, será que esse é o único autovalor dessa transformação? Aí a gente pode fazer isso mais para frente, identificar todos os autovalores de um dado operador linear, tá?
Vamos verificar esse outro exemplo aqui, que esse vetor, por exemplo, 2, 1, se a gente aplicar na transformação, né? Ó, 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes 1, que dá 5, 8 mais 5, 13, né? E 2 vezes 2, 4, mais o y, que é 1, 5, né? E a gente vê que ele é totalmente diferente. Isso aqui a gente não consegue extrair um múltiplo aqui, né? Para que fique essa operação por um múltiplo escalar aqui e obedecendo que ele é um múltiplo do próprio vetor que entrou no nosso operador. Então isso aqui não é um autovetor, certo? Então a pergunta que a gente faz é como a gente pode achar todos esses autovetores de um operador linear? Será que esse autovalor aqui é único dessa transformação, desse operador? Então a gente vai ver isso mais para frente. Então, como fazer essa determinação de todos os autovalores e autovetores de um operador linear, tá? Aqui eu vou pegar como exemplo, né, o operador do R3, pegar a matriz genérica aqui, né, certo? Essa matriz representa essa transformação na base canônica, certo? E aí a gente vai dizer o seguinte, se V e W, aliás, se V e lambda são respectivamente o autovetor e o correspondente autovalor do operador, nós vamos ter o seguinte, A vezes V, né, no caso aqui é multiplicação mesmo, matriz, aqui eu estou operando esse vetor aqui na forma de coluna, tá, vetor coluna, e isso é igual a lambda vezes V, né, onde V é uma matriz coluna 3 por 1, porque já que a gente está pegando um vetor com 3 coordenadas, né, a gente está identificando como um vetor coluna, tá, então ele é 3 por 1, beleza? Então se atentem aqui que essa definição aqui, utilizando a matriz, a gente sempre vai ter que fazer essa correção aqui para trabalhar com as coordenadas do vetor de forma matricial como uma matriz coluna, tá? Então, a gente fazendo as operações aqui matriciais, a gente pode verificar o seguinte, a gente pode pegar esse daqui, esse lambda vezes V, né, que facilmente vai dar uma matriz aqui multiplicando todo mundo por lambda, né? A gente pode passar para o outro lado, tirar em evidência o V, certo? Isso aqui é uma multiplicação de matrizes, isso aqui é perfeitamente admissível, tá? Lembrando que quando a gente coloca aqui o V em evidência, que vai surgir o lambda vezes I, que é a matriz identidade aqui, tá? Então, A menos lambda I vezes V igual a zero, tá? Lembra que a gente tem a definição para ser autovetor, o V não pode ser nulo. A única forma disso aqui ser nulo é de A menos lambda I ser zero, né? E aí o que acontece? Para que esse sistema ele admita soluções não nulas, né? A gente vai ter esse sistema aqui, que na verdade isso aqui vai gerar um sistema, né? Para ser um sistema possível e determinado, a matriz dos coeficientes aqui tem que ser diferente de zero. Então a gente vai verificar o seguinte, o determinante de A menos lambda I tem que ser, aliás, para admitir soluções não nulas, né? Ser um SPI, né? A gente vai ter que ter o determinante da matriz dos coeficientes igual a zero, né? E algum outro também, aqueles outros coeficientes, né? O dx, o dy, o dz igual a zero também, que aí define um sistema SPI para admitir infinitas soluções, tá? Então, exatamente essa equação aqui, det de A menos lambda I igual a zero, é o que a gente caracteriza como a equação característica do operador T, tá? E ele vai resultar aqui numa situação onde a gente vai encontrar todos os lambdas, né? E aí, então, para cada lambda que você achar desse sistema, você vai ter os autovetores associados àquele lambda, certo? Então, esse determinante aí, né, ele é também conhecido como polinômio característico, tá? Então, assim a gente consegue determinar, então, todos os autovalores, aí para cada autovalor a gente vai verificar qual a classe de autovetores associados, beleza? Então, só para lembrar aqui, pessoal, nessa demonstração, a gente está querendo que esse sistema seja um SPI, tá? Sistema possível e indeterminado, beleza?
Então, por isso a gente tem que ter esse determinante igual a zero, beleza? Então, vamos lá. Determinar os autovalores e autovetores do operador. Então, está aqui a nossa expressão, né? Nosso operador está agindo aqui no R3 e tem essa definição aqui, 3x menos y mais z na primeira coordenada, menos x mais 5y menos z na segunda, e x menos y mais 3z na terceira coordenada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a matriz canônica desse operador linear. Lembrando que uma coisa mais simples, né, é identificar, né, uma matriz 3 por 3, onde na primeira coluna vão ser os coeficientes de x, certo? 3 menos 1, e os coeficientes de y e os coeficientes de z, tá? Assim a gente consegue, então, determinar de forma mais rápida a matriz canônica. Depois nós vamos seguir aí para o polinômio característico. A gente vai fazer A menos lambda I, né? Lembrando que esse I aqui é a matriz identidade, então na diagonal principal tudo é 1 e nas outras posições tudo é 0, tá? Aí você vai fazer essa continha aqui, A menos lambda I, e vai calcular esse determinante, tá? O determinante aqui 3 por 3, né? Você pode fazer a regra de Sarri, certo? E aí você vai encontrar aqui uma equação, né? E dependendo dessa equação, você vai encontrar aqui as raízes dessa situação. Lembrando que a gente não pode desprezar nenhum dos valores aqui, tá? Então, o primeiro autovalor é 2, o segundo é 3 e o terceiro é 6, tá? E assim a gente vai determinar todos os autovetores associados. Então, lembra aqui que a nossa expressão, nossa situação era A menos lambda I vezes V igual a zero, né? Onde a gente está pegando aqui um vetor genérico, x, y, z, e a gente vai definir como que seria esse vetor para que ele tenha esse lambda igual a 2, por exemplo, né? Então, você substitui o valor de lambda aqui, né? Cria um sistema, certo? Esse sistema ele vai ser um sistema possível indeterminado, ou seja, admite mais de uma solução, onde você pode fazer aqui o escalonamento, né? Fica mais simples, e aí você encontra a solução z igual a menos x e o y igual a zero. Substitui aqui no nosso vetor genérico, né? Onde o x, o y é zero e o z é menos x. Então, a classe de autovetores que são associados ao lambda igual a 2 é gerado pelo vetor 1, 0 e menos 1, certo? Então, essa é a classe de vetores que estão associados ao lambda 2, que tem a definição de ser autovetores, tá? E para cada um lambda você vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Substituindo o mesmo sistema, A menos lambda I vezes V igual a zero, tá? Onde o zero aqui é o vetor nulo, do R3. Aí você substitui o lambda por 3, tá? Naquela situação, A menos lambda I. E resulta num sistema, resolvendo o sistema. Esse sistema aqui novamente é um SPI, onde a solução y igual a x, z igual a x. Então a gente substitui aqui no vetor genérico, sendo então essa família aí de autovetores gerado pelo 1, 1, 1, certo? Então qualquer múltiplo de 1, 1 vai ser um autovetor associado ao lambda igual a 3, tá? E assim também para o lambda igual a 6, a mesma coisa, A menos lambda I vezes V igual a 0, né, o vetor nulo. Substitui o lambda, faz a multiplicação aqui de matrizes, encontra o sistema, resolve o sistema, novamente o sistema possível indeterminado, e a gente encontra a solução y igual a menos 2x, z igual a x, substitui no vetor genérico. Então, essa classe de autovetores é gerada pelo vetor 1, menos 2 e 1, tá? Beleza? E está associado ao autovalor 6. Ok? Então, é bem simples, você só tem que memorizar, então, o mesmo polinômio característico, né? Que vai definir, então, todos os autovalores, e aí depois você só substitui de novo na mesma equação anterior, né? Sem ser o determinante no próprio sistema, para achar quem são os autovalores associados. E é isso aí, pessoal. Essa é a nossa bibliografia. Para quem curtiu aí, pode se inscrever também, tá bom? Bons estudos.